A paz de Cristo, meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? De terça-feira, né, meus irmãos? Aqui em Brusque está um sol, mas tem um pouco de nuvem ainda, mas está quente. Já esquentou novamente, né? Mas Deus está no controle de todas as coisas, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Meus irmãos, nesse começo de vídeo, eu vou falar um pouco que o Espírito Santo me mandou eu dizer um pouco da minha trajetória, amém, até aqui, amém? Então preste atenção na palavra e logo após eu já vou estar falando a palavra de Deus, né? E vou estar tentando explicar para vocês o que aconteceu, né? Porque muitos são novos no canal, vai vir, né? Não conhece eu ainda, o Espírito Santo está me dizendo para mim dar o testemunho, né? Porque vai fortalecer outras pessoas. Amém, meus irmãos? Eu não vou falar de mim para mim se gloriar, não, porque tudo foi Deus. Amém? A glória é de Deus. Amém, meus irmãos? Eu só fui um instrumento que Deus usou para me curar. Amém, meus irmãos? A felicidade é minha, mas a glória é de Deus, porque foi Ele que fez na minha vida. Amém? Então, meus irmãos, em 2014, para quem não me conhece, eu sou o irmão Adilson, amém? Fui chamado para estar pregando a palavra do Senhor aqui no YouTube. Em 2014, né, lá para meados de julho, né, eu tive um acidente de carro, onde eu vim colidir de frente com outro carro, amém? E nisso eu quebrei o fêmur, né? Quebrei o fêmur e trinquei a cabeça do fêmur. E fui para o hospital mesmo. E no hospital veio uma missionária que estava passando nos quartos, né, e fazendo oração para todos aqui que estavam acamados ali, né. E ela chegou em mim e falou assim: meu filho, Deus manda eu te dizer que essa enfermidade não é para a morte, amém, mas é para a honra e glória do Senhor. Basta você buscar Ele, amém? E permanecer, né? Permanecer ali, fiel a Deus, nos caminhos do Senhor, né? Então começou a trajetória, meus irmãos, né? Fiz a cirurgia, fui para casa, ainda sentindo dores, daí que foram descobrir que esqueceram de colocar os pinos na cabeça do fêmur, acabou quebrando, né? Mais ainda, arrebentando as veinhas ali, que manda a cartilagem, né? Sangue para o osso. Aí voltei para a segunda cirurgia, né? Para repor, segurar, ver se segurava ali, né? Mas já era tarde demais. Mas tudo bem, adquiri uma bactéria, osteomielite. Amém, meus irmãos? Então, de lá para cá, meus irmãos, só foi sofrimento. Depois que Deus falou para mim que a enfermidade não era para a morte, eu ainda não tinha essa enfermidade. Amém? Eu não tinha osteomielite. Na primeira cirurgia eu não tinha. Mas depois que Deus falou a palavra para mim, no hospital, através da missionária, a minha vida virou uma bagunça. Amém, meus irmãos? A minha vida virou de perna pro ar, como muitos dizem. Começou tribulações e iniciou a caminhada no processo. Iniciou a caminhada no deserto da minha vida. Amém? Então Deus, Ele já sabia que eu ia adquirir a osteomielite. Então Ele me avisou que a enfermidade não era para a morte, mas sim para a honra e glória do Senhor. E eu não entendi. Meus irmãos, foi 24 cirurgias dentro de 9 anos de espera, né?
todo quanto é tipo de antibiótico, meus irmãos, eu tomei. Tanto no hospital como em casa, e a bactéria não sarava. Meus irmãos, o que eu quero te dizer com esse testemunho é que não é fácil esperar pela palavra que Deus lançou na nossa vida. Vai ter um caminho, vai ter um percurso a ser percorrido. Amém? E muitas das vezes não é fácil. Queremos muitas vezes desistir, mas o que eu quero dizer para você é que não perca a fé. Se você não perder a fé, as palavras de Deus se cumprem na nossa vida, porque se cumpriu na minha. Amém? Hoje eu estou livre da osteomielite, para a honra e glória do Senhor. Mas eu fiz a minha parte. Amém? Deus, ele fez a dele e eu fiz a minha, que é buscar a ele em oração, buscar a ele de todo o seu coração. Amém? Ser sincero com Deus nas orações. Amém? Andar em obediência não só na palavra, meus irmãos, mas com o que Deus fala para você, com os direcionamentos de Deus. Amém, meus irmãos? Porque não adianta, meus irmãos, você orar, você buscar a Deus e não andar nos direcionamentos do Pai. Você está em desobediência. Amém? Você está em obediência com a palavra, mas desobedecendo os direcionamentos de Deus. E o que eu quero dizer com esse testemunho, meu irmão, minha irmã, que Deus, ele é o mesmo de ontem, hoje e para todos sempre. Amém? E mediante a sua fé, e mediante o que quanto mais você buscar a Deus, amém? Mais perto da sua cura, mais perto da sua bênção, amém? Você está. Então busque, creia no Senhor, tenha fé, meus irmãos, porque o nosso Deus não mudou, ele é o mesmo. Amém? Por que antigamente você via mais testemunho do que hoje? Porque antigamente, meus irmãos, tinha comunhão com Deus. O que é isso? O que quer dizer? Que as pessoas antigas, meus irmãos, não oravam só na igreja, não lia a Bíblia só na igreja, não buscava Deus só na igreja, meus irmãos, mas buscava em casa. Leia a palavra em casa. Amém, meus irmãos? Orava em casa, de madrugada, orava de tarde. Amém, meus irmãos? E eles tinham fé, eles acreditavam no Deus que eles serviam. E o mais importante de tudo, meus irmãos, os antigos, além de orar, ter uma comunhão com Deus, eles sabiam esperar a hora de Deus e não a hora deles. Amém? E hoje nós não vemos isso, meus irmãos. Infelizmente, hoje o povo está imediatista, querendo tudo para ontem. E Deus não trabalha assim. Amém? Depois que Deus te lança uma palavra, depois que Deus fala que vai te curar, que vai te abençoar, há um processo, você tem que buscar, meus irmãos, a Deus. No processo, na dor, adorar o Senhor, louvar o Senhor. Não tem outro caminho. Eu não tive outra opção ali no meio do caminho, meus irmãos, se não adorar a Deus na dor, se não buscar a Deus. Amém, meus irmãos? Como que eu busquei a Deus? Em oração, meus irmãos. Amém? Eu ainda não posso fazer jejum longos, meus irmãos, porque eu tomo remédio, amém? Mas eu fazia jejum de 1 hora, amém? De meia hora, de 2 horas, era o tempo que eu poderia ficar, amém? Então, meus irmãos, busque a Deus, porque todos aqueles que buscam a Deus com o coração aquebrantado, acreditando, tendo fé nele, ele cura. Ele liberta, ele transforma, ele faz. Meus irmãos, do mesmo jeito que Deus fez na minha vida, amém? Uma cura, ele trouxe uma cura que
aos olhos do médico, era impossível ser curado. Amém? E foi. Deus tirou a osteomielite da minha perna, do meu sangue, da minha vida. Amém, meus irmãos? E Ele vai te curar também. Ele vai te abençoar também. Amém, meus irmãos? Basta você buscar a Deus. Agora vamos lá para a palavra, né? Para a honra e glória do Senhor, dei a mensagem. Essa é para fortalecer você que está querendo parar, desanimar. Não, não desanima não. Mesmo com pouca força, busque ao Senhor. Clame ao Senhor. Bate, bate, bate na porta até Ele abrir. Amém? As bênçãos sobre a sua vida. Não pare de buscar, não desanime, não perca sua fé. Porque a hora de Deus na nossa vida chega, meus irmãos. E a palavra de hoje se encontra em Mateus, capítulo 15, versículo 29 ao 31. Amém? Mateus, capítulo 15, versículo 29 ao 31. Partiu Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cego, mudo e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou, de modo que o povo se maravilhava ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, e os coxos andavam, e os cegos viam. Então glorificavam a Deus de Israel. Amém, meus irmãos? O que eu quero dizer, aliás, o que o Espírito Santo quer dizer para você nessa palavra, que eles foram até Jesus. Eles buscaram a Jesus. Amém? E é o que muitos está precisando fazer. É buscar mais a Deus em oração. Buscar mais o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Porque o nosso Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo que cura, Ele é o mesmo que transforma pessoas de dentro para fora. Isso aconteceu na minha vida, amém? Eu era um perdido no mundo, fumava, bebia, até a droga eu já cheguei a usar, amém, meus irmãos? Então eu era um perdido, um morto, amém? Como diz, um morto vivo, porque eu andava no mundo, mas eu estava morto, espiritualmente falando. E Deus me transformou de dentro para fora, amém? Então, meus irmãos, Deus faz, basta nós querer, basta nós buscar, basta nós confiar na palavra e crer em Cristo Jesus, em crer em Deus Pai Todo-Poderoso, que Ele pode todas as coisas. Então não pare de orar, não pare de buscar a Deus, porque Deus vai fazer na sua vida. Deus vai te curar. Deus vai dar vida àquilo que está morto na sua vida. Basta você crer, meu irmão, minha irmã. Basta você acreditar em Deus. Você e eu, meus irmãos, nós estamos na presença de um Deus grandioso, de um Deus poderoso, de um Deus que Ele é santo, santo, santo. Amém, meus irmãos? Deus pode todas as coisas na minha e na sua vida. Basta você acreditar. Basta você buscar Ele de todo o seu coração. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus é maravilhoso, maravilhoso. Ele é nossa fortaleza bem presente. Ele é providência na nossa vida, meus irmãos. Deus é saúde. Deus nos livra das orações contrárias, porque tem, meus irmãos, tem muitos, meus irmãos, e existe crente que estão dentro da igreja orando ao contrário, para que Deus venha a parar a pessoa, para que Deus venha tirar da mente da pessoa para fazer a obra do Senhor.
tem, meus irmãos, muitas orações contrárias, achando que Deus vai ouvir, mas quem ouve é quem? Satanás. E infelizmente, meus irmãos, tem dentro das igrejas pessoas que, em vez de orar para abençoar, para que cada vez mais cresce mais, para que cada vez mais o irmão se dá bem, que cresça, apareça, não, eles oram para Deus tirar isso da mente, paralisar, sabe, meus irmãos? Eu não entendo, sabe? O Espírito Santo me revelou esses dias, meus irmãos. Pessoas, em vez de fazer oração para me ajudar, pessoas fazendo oração para que eu venha parar, achando que o que eu estou fazendo é uma ilusão minha. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, esse canal é de Deus. Não foi eu que quis abrir esse canal, mas sim Deus. Amém? E eu quero deixar claro aqui que eu estou só obedecendo a Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, vocês não têm noção do que eu passo no dia a dia, meus irmãos. Depois que eu resolvi obedecer a voz de Deus, depois que eu resolvi obedecer a palavra e os direcionamentos do Pai, são levantes, meus irmãos, de tudo quanto é lado. Mas eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio no Deus que me chamou, amém? Eu creio no Deus que abriu esse canal, amém? Que todos aqueles que se levantam é para cair, amém? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, busque a Deus. Faça como esse povo da Galileia buscou ao Senhor, foi ao encontro dele. Amém, meus irmãos? E o que ele fez? Ele curou. E aí, muitas das vezes está faltando para nós é isso, é buscar a Deus. Se humilhar na presença do Pai. Amém? Para que ele chegue a bênção, para que ele tire nós, né, do deserto, da prova. Talvez é isso, meus irmãos, que Deus está falando para nós. Buscar mais a Ele. Amém? Para que venha chegar a bênção do Senhor na nossa vida. E a palavra de hoje para nós, para esse dia maravilhoso, é busque mais a Deus. Se humilhe mais na presença do Pai. Amém, meus irmãos? Pare de ficar buscando pessoas que não vão te ajudar e não vão te resolver o seu problema. Busque a Deus. Busque ao Pai, porque Ele quer te curar. Ele quer te abençoar. Ele é o mesmo, meus irmãos. Novamente eu falo para você. Deus é o mesmo. Quem está mudando somos nós. Amém? Nós estamos perdendo a conexão com Deus. Nós estamos perdendo a esperança. Nós estamos perdendo a fé. E não podemos deixar a nossa fé morrer por causa da espera, por causa do tempo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, busque mais ao Senhor, porque Ele quer fazer na sua vida. Ele quer mover na sua vida, sua casa, sua família. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Busque a Deus de todo o seu coração, porque Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza, meus irmãos. A nossa força do dia a dia. Amém? Glórias a Deus.